Estamos cada vez mais perto do período de premiações. Com isso, o nível dos filmes começa a aumentar. Salve, salve, meninos e meninas! Aqui quem vos fala é o Bruno Pinheiro e vamos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, alguns comentários sobre o filme Os Sete de Chicago. Produzido pela Paramount, ele seria lançado nos cinemas, mas por conta disso tudo que aconteceu, a Netflix acabou comprando e já adicionou esse filme ao seu catálogo. Mas aí surge uma pequena pergunta. Esse filme ele é uma grande produção, com um ótimo roteirista, com um elenco recheado, que já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não era melhor esperar e lançar esse filme nos cinemas? Na minha opinião, não. Ele se passa em 1968, mas é facilmente aplicado em 2020. E por conta do tema envolver política, e logo no início de novembro irão acontecer as eleições nos Estados Unidos, é um filme que se encaixa perfeitamente. A reflexão é imediata. Então esse filme precisa ser assistido esse ano, principalmente para a galera lá de fora. Mas aqui também vale a pena. A direção e o roteiro é do Aaron Sorkin. Como roteirista, ele já se provou ser um dos melhores da atualidade. Mas como diretor, ainda está caminhando. Mas para esse filme, digamos que a direção dele é uma coisa fácil. Por quê? Nós temos aqui um drama jurídico. E o que mais chama a atenção em filmes nesse estilo é o roteiro e o elenco. Levando isso em consideração, a direção é menos difícil, vamos colocar assim. E a trama acompanha um grupo de ativistas que foram acusados de começar uma batalha em Chicago, durante a Convenção Nacional Democrata. Os ativistas foram para a cidade para protestar pacificamente, mas as coisas saíram do controle. A escolha da montagem é um fator muito positivo. A trama não é linear, e isso é muito bom, principalmente para quem, assim como eu, ainda não conhecia a história. E dentro desse subgênero, usar essa espécie de flashbacks funciona muito bem. Mas, sem sombra de dúvidas, os melhores momentos são dentro do tribunal. Quando a edição corta e acontece uma cena fora dele, fica aquela sensação de volta para lá, eu quero ver o que está acontecendo lá dentro. Mas são cenas que contribuem também. Não existiria o tribunal, aquele processo, se não acontecesse alguma coisa fora do tribunal. Então, de uma forma geral, as 2 horas são muito bem preenchidas. Como eu disse lá no início do vídeo, duas coisas chamaram muito a minha atenção. São o quê? O roteiro e o elenco. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Começando pelo elenco. Todo o elenco está atuando muito bem. Eu gostei de todos. Não tem ninguém que, esse aqui está abaixo. Não, todos estão muito bem. Mas pelo menos ali 4 personagens / atores chamaram muito a minha atenção. Vamos então falar um pouquinho deles. Começando pelo Yahya Abdul-Mateen II. Ele é a definição de injustiça. Os diálogos mais pesados e chocantes vêm dele. Não é sempre que isso acontece, mas em alguns momentos, quando o personagem abre a boca, uou! Temos também um personagem muito interessante, que é o do Joseph Gordon-Levitt. Era muito fácil transformá-lo em vilão, e ao meu ver, o Sorkin quis dar um sentimento de esperança com esse personagem. Funcionou muito bem. O Joseph Gordon-Levitt, ele tem uma espécie de serenidade no jeito que ele fala, no olhar dele, e encaixou perfeitamente com o personagem. Mas para mim, uma das melhores atuações é a do Sacha Baron Cohen. Dizer que ele é uma espécie de alívio cômico seria injusto, mas o personagem funciona também nesse aspecto. Ele é um cara despreocupado, muito importante para quebrar a tensão acumulada. E para fechar aqui sobre o elenco, temos o Frank Langella. O seu personagem, você vai odiar ele desde o início. Mas ele é fundamental para criar toda aquela atmosfera de desigualdade e parcialidade. Fisicamente, o ator não é muito imponente, mas ele consegue passar o medo através da sua voz, do seu jeito de falar, e querendo ou não, ele é o juiz. Então, respeito máximo a esse cara. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre o roteiro. O Aaron Sorkin também escreveu o roteiro de A Rede Social. Ele até ganhou o Oscar por esse filme. É curioso porque o filme é tão formal que acaba ficando roteirizado.
Ambos são fatos, aconteceram de verdade. E não é possível que os personagens agiriam daquela forma, falariam daquele jeito. Então, ao meu ver, não seria criar furos, mas criar um pouco de informalidade, né? Não deixar tão formal, tão perfeito. Não é um problema, mas é só uma pequena observação. Uma coisa que é bem legal e eu gostei bastante é a trilha sonora. Em momento nenhum ela é apelativa. Isso acontece muito em filmes de drama. Antes da cena acontecer, eles colocam ali aquela música alta para meio que te obrigar a chorar. Vai, chora aí só com a música. Isso não acontece. É claro que não toca um rock pesado ou um sertanejo nas cenas de drama. Toca sim aquela música de drama, é claro, bem baixinha e tudo mais, só que eu não achei apelativo. Funciona. No meu modo de ver, ficou certinho. Por último, eu vou falar um pouquinho sobre o final, mas calma, eu não vou dar spoiler. Ele é totalmente diferente do que acontece na vida real. Mas Bruno, você disse que não sabia a história real. Não, eu não sabia, mas quando o filme acabou, é claro que eu fui pesquisar para ver se de fato aquilo aconteceu. E é uma jogada muito interessante, porque o Sorkin cria aquele final de cinema. Funciona, dentro da trama, funciona muito bem. Só que quando o filme acaba, você fica com aquela sensação. Isso não é verdade. Deixa eu ver o que aconteceu de verdade. Aí fica aquilo, final de cinema, que funcionou muito bem, ou fazer a verdade, e que não deixaria o ápice do filme tão legal e emocionante. Qual que é o melhor? Não sei. Os Sete de Chicago é um filme que aborda um tema pesado, mas de uma forma leve. É essencial e extremamente recomendado. Podemos dizer que é um raro bom filme de 2020. Nota 8. É isso aí, tamo junto, um forte abraço, valeu e fui!